Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos André Merino, Cristiano Mantovanini e Roger Silva. E hoje nós temos o prazer de receber um grande amigo, Eurico Palazzo. Seja bem-vindo, Eurico. Olá, André. Obrigado pelo convite. Olá, Roger, Cristiano, que eu conheci hoje aí. Olá, ouvintes. Um prazer imenso estar aqui com vocês. E vamos bater esse papo aí, né? Vamos trocar essa bola, que eu quero muito participar, né? Faz tempo que eu tô aí com vocês, né? Conversando no Café das 10. E hoje vamos falar um pouquinho aí dessa minha trajetória. É isso, né, André? É isso aí, meu amigo, show de bola. É um prazer imenso receber você aqui, cara. A gente já tá um tempão, né, ajeitando as agendas aí pra gente conversar. Fala um pouquinho aí do teu trabalho, cara, do teu amor pela literatura, né, porque esse vai ser um tema que a gente vai puxar bastante hoje aí. Conta um pouquinho pra gente aí do teu trabalho, das tuas paixões aí pelos livros. Legal, André. Eu acho que essa é a ideia mesmo, né? Bom, acho que é legal começar a falar de literatura, falando até um pouco da minha mãe, porque a minha mãe foi professora de português durante a vida toda dela, e eu acho que de alguma forma esse bichinho das palavras aí me picou logo lá na adolescência, e eu escrevia, eu gostava muito de escrever, eu fazia muita crítica social, né? Eu escrevia pro Estadão, escrevia para a Folha, e fazendo críticas. Então eu sempre gostei, né, da manifestação através das palavras, né? Eu não era um leitor, não, viu, André, na época. Eu gostava de escrever. E acho que eu lia muito jornal, tá? Eu ainda estava um pouco distante da literatura, né, dos clássicos, dos romances e por aí vai. Mas eu acho que veio de lá um pouco dessa tendência. Então, tudo começou por aí. Agora, depois, a vida foi adquirindo sua típica complexidade. Eu acabei indo para a faculdade e tal, e migrei para outras searas, né? Acabei virando publicitário. Virei publicitário, fiz faculdade de publicidade, tive uma empresa. Acho que eu sempre gostei um pouco de ser empresário, de ser dono do próprio nariz. Eu acho que todos nós aqui compartilhamos um pouco, né, dessa independência, por assim dizer, né? E depois eu fui para os Estados Unidos, cara. Fui para os Estados Unidos, fiz um mestrado em comportamento do consumidor, voltei e virei professor. Mas eu acho que vale uma nota aí, é o seguinte: durante todo esse período que eu lia muito livro técnico, né? O Poder do Hábito, Liderança 4 Passos, o Trabalho Colaborativo, enfim, eu lia bastante disso também. Mas depois eu fui migrando, acho que gradualmente eu fui migrando para a literatura, para as histórias, para as poesias. Eu sempre gostei, mas em algum momento eu acho que eu fui me empoderando com esse conhecimento literário, sabe? E daí, então, eu alcei novos voos, né? E depois que eu voltei aos Estados Unidos, virei professor, aí depois eu comecei a dar treinamento. Então, de professor para treinamento foi um pulinho, né? Foi um pulinho que não foi muito fácil, não. Depois eu conto detalhes, que dar aula não é dar treinamento. Eu passei uns perrengues aí por causa disso. Aí depois que eu saí da empresa de treinamento, eu acho que aí tem um ponto chave aí nessa história, que foi quando eu percebi que todas as histórias sobre as quais eu lia tinham ensinamentos que eu podia aplicar nos meus treinamentos. Eu acho que foi esse o ponto de virada aí, sabe? Então é isso. Eu não sei se eu estou falando muito direto. Não, assim, eu posso... Sensacional, cara. E era justamente a pergunta que eu ia te fazer agora. Quando surgiu, em que momento surgiu essa capacidade de relacionar a ficção com a realidade, cara, e trazer esses ensinamentos? Já era a pergunta que estava aqui na ponta da caneta para te fazer, cara. Ponta da língua aqui para te fazer. Que momento surgiu e como foi isso, cara? Como isso aconteceu, acabou se desenvolvendo?
Cara, essa é uma pergunta muito boa e olha, eu não tenho uma resposta muito encaixada, eu acho, porque acho que veio um processo, viu, André? Eu dava treinamento numa empresa muito bacana aqui de Campinas, que eu não canso de falar o nome, porque eu acho que eles são pessoas bem engajadas e cheias de propósito e tal, que é o pessoal da Inner Treinamentos, né, do Yuri e do Ian Trafani, uma família de São João da Boa Vista. E eu trabalhei com eles dando treinamento e depois eu vendia treinamento. Então eu batia na porta lá, vou lá, meu nome é Eurico, eu quero me apresentar para uma cara de pau e tal. E acho que nos meus últimos anos de INA, eu fiquei 5 anos na INA. E nos meus últimos anos, eu acho que eu comecei a me dedicar um pouco mais para a literatura, fazer alguns cursos de escrita e tal. Então, eu acho que esse movimento, né, de contato com a arte literária me fez compreender com mais objetividade a relação, né, entre a ficção e a realidade. Soma-se a isso, André, o fato de eu sempre ter gostado de grifar, né, de marcar os meus livros, sempre. As pessoas me perguntavam, mas por que você grifa tanto? Eu não sabia, cara, por que eu grifava os livros, mas eu grifava mesmo assim. Mas você não tem dó? Não, não tenho dó, cara. Eu grifo, eu marco, eu dobro, eu faço, né, pinto e dobro ali. Aí, acho que juntou essas duas coisas, né? O fato de eu sempre grifar com esse momento de envolvimento com a literatura, e eu fui conectando, André, os pontos de Steve Jobs. Sabe naquela palestra lá que ele dá, Connecting the Dots? Aí as coisas começaram a fazer sentido, mas eu falei assim, cara, quer saber? Eu acho que eu sempre grifei os meus livros porque eu usava cada trecho para construir o Eurico. Sabe? Pegava uma fala de um personagem, uma reflexão do narrador, um conflito ali superado e tal. Falei assim, cara, olha só, eu acho que eu podia fazer isso. Pô, se eu ouvir o que esse cara tá falando, eu acho que eu posso ser melhor. Tal. E aí, eu falei, porra, bicho. Aí, bom, junto com tudo isso, eu fui para a Índia. e aí eu fiquei 1 mês lá na Índia, né? E quando eu voltei da Índia, acho que alguns meses depois, nasceu, assim, como que do nada, a ficção na realidade. Olha que história show, né? A vida vai passando por uns caminhos que a gente nem imagina, a gente nem sonha. Aí você olha onde você está hoje e fala, caraca, como é que eu vim parar aqui, né? Eurico, mais uma vez, seja muito bem-vindo a esse podcast. Fiquei muito feliz em saber que temos um campineiro nesse podcast, então nós somos 2 aqui, campineiros contra 2 estrangeiros, né? Cara, você falou algo muito interessante no começo do podcast, que foi a respeito de treinamento e dar aulas. A gente que vive nesse mundo de treinamentos e palestras, a gente encontra colegas profissionais que têm realmente essa diferença, né? A gente encontra professores que vão dar treinamentos em empresa e a gente encontra palestrantes, que é o nosso caso, que vai dar treinamento em empresa. E são 2 treinamentos completamente diferentes. Quando a gente fala de professorado, a gente está falando de uma coisa mais técnica, né? E quando a gente fala de palestrantes, a gente está falando mais comportamental, de inspirar nos conceitos. E eu acredito que isso seja algo que você faz muito bem, porque você é um contador de histórias, você escreve livros, você escreve a ficção. Uhum. Então, eu gostaria de te perguntar, qual foi esse desafio que você encontrou no momento que você adentrou no mundo dos treinamentos? Olha, essa pergunta... Olha, é muito fácil de responder, viu? Eu levei uma coça, velho, num dos meus treinamentos, que foi, cara, que foi tão forte a porrada que eu parei de dar treinamento e virei vendedor de treinamento. Foi uma história triste, foi triste, cara, foi bem triste, na verdade, não foi nada legal. Mas eu dei a volta, né, e hoje eu dou treinamento, assim, com o pé nas costas, porque eu faço uma coisa que eu gosto. Mas, quer ver, cara, eu tinha dado, acho que um treinamento na Alô Bebê, depois eu dei um treinamento na Anshan, aí depois acho que eu dei um outro treinamento, tudo lá atrás, né, na época da Iner.
E aí eu fui dar um treinamento de 16 horas para uma empresa, cara, tá me falhando o nome agora, acho que era de ração animal, mas, bom, enfim, depois eu lembro o nome aí. E me deram esse treinamento de 16 horas, cara, sexta, 8 horas e sábado mais 8. No final do primeiro dia, eu perdi a turma. Voltamos para o segundo dia, o treinamento acabou na metade. Ninguém me falou nada, velho. Falaram que tinha um compromisso, que não sei o que, interromperam o treinamento na metade. Cara, eu já fui embora para casa falando, caceta, velho. Literalmente a palavra F, né, cara? Literalmente. Aí depois veio o feedback, realmente eu errei a mão e tal. E foi aí, Cristiano, que eu percebi que treinamento é diferente de aula, né? A aula é uma coisa realmente muito, como você falou aí, técnica, mas acima de tudo teórica, né? E o treinamento ele requer um vínculo muito mais forte, né? Entre a teoria e a prática, entre a teoria e o comportamento. E eu, na época, cara, não consegui fazer isso e foi uma dor profunda, cara. Foi muito complicado. Mas, cara, eu acho que tudo isso tudo é componente da vida, né? E eu não... Sabe que olhando para trás, assim, eu fiz uma coisa que no final deu certo, mas eu não devia ter deixado o treinamento de lado. Eu devia ter continuado, porque faltava um pouco de prática, né? E eu simplesmente falei assim, eu estava, acho que num momento... autoestima meio baixa, sabe? Conversei com a minha terapeuta, olha só, cara, como foi a coisa. E aí nós dois chegamos à conclusão de que eu falei assim, ó, para um pouco com o treinamento, vai fazer uma coisa diferente, até você conseguir a sustentação de novo e pau na máquina, né? E olhando agora em retrospecto, era o que tinha que acontecer, como são as coisas, né? E hoje eu tô com a ficção na realidade, aí feliz da vida, fazendo muito melhor essa ponte, né, entre a ficção e a realidade. Não saberia fazer, né? Há 10, 15 anos atrás, eu acho que eu não saberia fazer. Olha como é legal, cara. A vida, ela nos ensina, né? Às vezes a gente não tá no momento certo para aprender aquela lição, que foi o caso seu nesse treinamento, que você acabou desistindo por um período, mas eu não vejo que você desistiu, eu vejo que você aprendeu. Então você voltou tempos depois preparado para o treinamento e não mais preparado para a aula. Como você tem usado essa parte da ficção para aí sim prender a atenção dos alunos e fazer com que eles aprendam muito mais os conceitos através dessas histórias? Como é que eu... Bom, tem um livro que acho que foi O Despertar de Tudo, tem um livro chamado Mayombe, de um autor angolano chamado Pepetela. Que é um livro que conta a história de uma guerrilha de angolanos que lutava contra os portugueses na época que Angola era colônia de Portugal. E aí tem todos os guerrilheiros ali e tal. Então tem questões de tribo, né? Porque dentro de uma guerrilha tem pessoas de diferentes configurações étnicas, né? Então tem diferenças entre as pessoas. Tem o comandante da guerrilha, que é o comandante sem medo. Olha o nome do comandante, Sem Medo. E não é porque ele não tem medo, ele tem medo, mas ele age, né, apesar do medo ou não demonstrando tanto medo. Tem um outro personagem que é o professor Teoria. Né, e aí, assim, pô, por que tem um professor numa guerrilha, velho? No meio de uma selva densa, chamada Mayombe e tal. Tem um cara chamado, como é o nome dele? Novo Mundo, que teve experiência na Europa e trouxe toda essa experiência marxista, né, para dentro da questão ali da libertação de Angola e tal. Então tem pessoas com diferentes competências dentro, né, da guerrilha. E o comandante, eles vão lutando contra os portugueses para expulsá-los, os portugueses de lá. Então, Cristiano, tem uma configuração dentro dessa narrativa que, de certa forma, se assemelha muito ao que a gente vê numa empresa. Então, você tem diferentes tribos dentro de um grupo único, você tem um comandante, que é o líder, ele tem que saber onde colocar cada guerrilheiro,
ó, você fica aqui hoje de plantão, você sai, você vai abrir a mata, você fica aqui, enfim, né? E aí, então, a partir da descrição do livro e de uma determinada cena, eu recolho alguns fragmentos dessas cenas, leio para as pessoas, ou peço para elas lerem e provoco uma reflexão. Ó, e aí? Poxa vida, pintou um problema dentro da guerrilha, um dos soldados vai ser punido. O que vocês fariam no lugar do comandante? Aí eu coloco todo mundo para debater. Raramente há uma resposta única, a verdadeira, porque a vida também, né, oferece inúmeras possibilidades. E aí, a partir dessa reflexão, a gente, né, cresce, por assim dizer. E se a pessoa quiser, vai internalizando isso e promovendo uma autotransformação, né? Porque eu não acredito também que ninguém muda ninguém se esse alguém não quiser mudar, né? Então, a partir desses inputs que eu vou jogando, a pessoa vai recebendo as informações, pô, que legal, que bacana, e ficam até com vontade de ler, no final das contas. Mas o método é mais ou menos esse, tá, Cristiano? Eu pego uma cena, descrevo a cena, coloco um trecho de impacto e provoco a reflexão. E isso é uma coisa que eu faço com muita naturalidade. Não estou querendo me autopromover, não, mas é isso que eu sei fazer na vida, sabe? É promover, é fazer as pessoas pensarem. Então, agora, eu não dou resposta para nada, né? Não tem resposta pronta no que eu faço. E aí tem o lado negativo disso, que eu falo, mas faz parte, né? Que não tem, sabe, como é que você mede? Como é que eu vou medir, né? O nego gosta de, né, treinamento, eu quero medir, qual que é o retorno? E eu vivo na nuvem, cara, nesse aspecto, sabe? Não tem jeito, como é que vai medir, né? Então, me estendi um pouco mais, eu acho, na resposta, mas eu acho que é por aí que funciona. Fica tranquilo, Eurico. Gratidão pela sua presença aqui. E o interessante nessas provocações que você coloca dentro de um grupo, cada um analisa por um ponto diferente, porque ele vai absorver a informação que você passa de acordo com a interpretação que ele tem, né? Qual a importância que você dá para o storytelling nesse processo e como que você usa ele? Olha, Roger, uma pergunta bem bacana também, né? E eu acho que o momento do storytelling, que no meu caso é quando eu descrevo uma determinada cena, é onde eu conquisto a pessoa. Então, o que eu fiz, acho que há alguns segundos atrás aqui com vocês, que são os caras na guerra lá em Angola, tem um professor no meio da guerrilha, o comandante chama Sem Medo, porra, e aí agora eles vão sair atrás dos portugueses, né, e encontraram ali uns trabalhadores que estavam derrubando umas árvores, e aí você chega num impasse e fala assim, poxa vida, roubaram um guerrilheiro, e agora? A gente devolve o dinheiro ou não? Atentem, para levar o dinheiro de volta, os guerrilheiros podem morrer. Alguém pode aparecer ali, tá? Então, o que vocês acham? Essa fase, esse momento do livro é muito interessante, porque os guerrilheiros estão pregando a libertação de Angola, né? Eles têm que dar o bom exemplo. Mas aí, um dos próprios colegas rouba um trabalhador. Pô, esse dinheiro tem que ser devolvido ou não? Tem. Pô, mas para devolver o dinheiro, a gente pode perder um soldado. E aí eu acho que, né, é bacana essa... E aí quando eu conto isso, né, eu acho que essa... E eu não sou formado em storytelling não, hein, Roger? É que eu tenho um tesão pela literatura muito grande. Então eu falo com muita paixão, né, sobre a cena. Então o storytelling, no caso da ficção na realidade, ele acontece quando eu descrevo uma cena e quando eu conto da minha vida, né? Aí bota um pouco de emoção e tal. Mas fundamentalmente dentro de uma cena, dentro de uma determinada narrativa.
O bacana disso é que quando você tá contando, a gente realmente consegue ver essa cena que você acabou de falar. Então, quando você coloca isso num grupo, cada um vai absorver essa informação de um jeito e vai criar a própria imagem daquela situação, daquele momento. Só que você entra, sei lá, talvez uma linguagem subliminar, para ele encontrar a melhor resposta para aquele momento, daquilo que você está proporcionando ou provocando nele, né? Uhum, sem dúvida, sem dúvida. É sempre... Esse é o caminho que a gente usa, qualquer que seja o livro, né, Roger? E eu percebi, olha só que interessante, e eu aprendi isso com uma treinanda minha. Eu fiz alguns treinamentos abertos no Google, em São Paulo, lá no campus, né, o campus SP. Fiz alguns treinamentos abertos lá, que foram muito legais. Inclusive, eu gosto sempre de citar a minha querida amiga Isabela Secato, que me impulsionou muito aí nesse caminho. E uma das treinandas minhas, numa intervenção lá, falou assim: pô, Eurico, é muito legal quando você descreve a cena, né, de uma maneira mais teatral, inclusive, do que simplesmente colocar o trecho lá. E aí eu fui aprimorando um pouco essa minha competência aí de storytelling, que eu nunca nem soube que eu tinha, viu, Roger? Para ser bem sincero. A ficção, na realidade, nasceu, mudando um pouquinho, né? Mas a ficção, na realidade, nasceu como um clube de leitura corporativo. A minha ideia inicial era fazer com que os treinandos lessem o livro, depois debatessem comigo, aplicando a realidade. Legal. Mas, logo nos primeiros 3 meses, eu percebi que eu não ia conseguir vender nada se um dos requisitos fosse a leitura do livro, né? Não ia rolar. Aí foi aí então que eu dei o nome aí do tal do workshop de grifos, né? Que não é muito bem um workshop, né? Mas é uma reflexão induzida, né? Uma vivência reflexiva, não tem um nome definido aí, mas... E aí, uma coisa interessante que acontece é o seguinte: depois do treinamento, muita gente vem falar comigo dizendo que comprou o livro. Você provoca nas pessoas a vontade de continuar a história de repente, né? Isso é bem bacana. O trabalho que a gente faz é baseado na metodologia Disney, trabalha muito com o imaginativo, com storytelling, e você também tem uma paixão, que eu sei, pelo Harry Potter. E a gente fala, poxa, né, Disney, Harry Potter, é muito infantil. Mas a hora que a gente coloca isso no mundo corporativo, o alicerce dessas duas histórias, não tem nada de infantilidade, né? Consegue falar um pouco sobre isso pra gente? Pô, sem dúvida. Virei fã, né? Mas olha só, aí tem uma coisa que eu acho interessante, né? Como eu falei que eu aprendi a fazer o storytelling e comecei a investir um pouco mais nisso, a partir de uma treinanda, Harry Potter entrou na minha vida em função de uma secretária da Hunter Douglas, chamada Laura Cunha Dale. Eu fui apresentar a ficção na realidade para Laura, né? Porque eu já tinha tido contato com a Hunter quando eu estava na Inner, olha as conexões e tal, né? E quando eu estava apresentando a ficção para Laura, que é uma ávida leitora, ela falou assim para mim, falou assim: Eurico, você tem que ler Harry Potter. E eu falei assim: jura? Isso foi o que, em 2017, alguma coisa assim. Eu não conhecia nada de Harry. Eu tinha lido o primeiro livro do Harry Potter, acho que há muitos anos atrás. Não tinha gostado, li, assim, gostei, mas não me disse nada. Mas a Laura me convenceu. E a Laura falou assim: Laura, compra. Aí eu comprei, né? Vi uma promoção, aí comprei o box com os 7 livros e comecei a ler, né? Eu comecei a ler com outros olhos, né? Com olhos de adulto, como o Roger sugeriu aí. E aí, logo no primeiro livro, você começa a ver questões de relacionamento muito interessantes, empatia. Aí você vai para o segundo livro, aí você vai para o terceiro. A hora que você chega no 4º livro, começa a ser... Aí você já tem questões políticas, questões de poder, a maldade absoluta, a resignação, enfim. E aí os temas vão se tornando cada vez mais complexos,
Até que no 7º livro aí já tem morte, aí já tem outras mortes, aí você tem vida depois da morte. É uma loucura. E aí eu comecei, inclusive, tem um treinamento meu, né, Roger? Que se chama, que eu fiz com a Síntese, que é Harry Potter e as relações humanas. E eu nunca consigo passar do primeiro livro, cara. Então, de tanta coisa que tem, né? De tanta coisa que tem. E cada trechinho, cada trechinho dá margem aí para uma viagem imensa. Eu tenho um sonho, viu, com Harry Potter, Roger. A gente pode tentar vender junto até isso aí. Que eu queria pegar um grupo de executivos de uma empresa, sei lá, meia dúzia, 10 executivos, e aí a gente vai ler a saga toda do Harry Potter em 1 ano. É uma tarefa árdua, mas dá para fazer. Entendeu? E aí a gente vai capacitar em relacionamento, trabalho em equipe, liderança, negociação, poder, tem tudo, todas as disciplinas comportamentais, assim, tá tudo aí, é só a gente pensar, né? Excelente, vamos pensar nessa proposta aí sim, vamos conversar. Pô, que legal, vai ser ótimo. E a gente pode pegar muita coisa da Disney também, eu acho, né? Talvez eu não conheça, talvez eu conheça, né? Talvez eu conheça, não estou nem sabendo. Eu fico muito preso aí na literatura e às vezes a gente não faz a conexão, né, entre o que lê e o que produz, mas com certeza eu acho que tem muita coisa que a gente... A própria Alice no País das Maravilhas, eu acho que é um outro assunto legal. Planeta dos Macacos que eu uso. Porque muita coisa vira filme, né, Roger, André, Christian? Muita coisa vira filme. E aí eu acho que enriquece ainda mais, né? Não, é sensacional, Eurico, porque tem um filme da Disney que eu gosto muito de usar em treinamento, quando eu falo da questão do poder da história, né, que é o Procurando Nemo. O que é o Procurando Nemo, cara? É uma família que invadem a casa deles, né, matam a mãe, matam alguns filhos e sobra o pai com um filho que é deficiente. E o pai, por não ter habilidade, a mãe sempre que deu mais atenção para os filhos, o pai não tem habilidade, ele se torna super protetor e restringe o filho de várias situações e várias experiências. Até que um momento, ele pede um pouco atenção, o filho é sequestrado, né, por um pescador. E aí ele leva ele embora e o pai tenta correr e ir atrás e não consegue. E aí ele corre o mundo inteiro atrás do filho. Então, assim, uma história de sequestro, de assassinato, a Disney conseguiu transformar numa história de fantasia, trazendo uma moral de história quanto a relacionamentos, amizades, né, a perseverança, a persistência, a resiliência. Né? Então, olha que legal, né? E quando você começou a falar de Harry Potter, né, cara, o Roger até roubou minha pergunta porque eu ia puxar esse assunto, né? Brincadeira, não roubou nada não, né? Cara, eu queria entender melhor como você consegue fazer essa relação, porque eu não li os livros do Harry Potter, mas eu assisti todos os filmes, né? E realmente, cara, tem muita coisa ali que dá para aplicar no dia a dia, né? E tudo isso que você falou, chega uma hora que realmente vira conflitos, concorrências, né? As casas, cada um defende a sua, né? Então as pessoas, ao invés de pensar em ter adversários, eles têm inimigos, né? Eles colocam as pessoas como inimigos, quando na verdade não são adversários. E nas empresas a gente vê muito isso, né? Que os concorrentes, muitas vezes as empresas enxergam eles como inimigos, quando na verdade não, são apenas adversários naquele momento. E eu queria entender melhor, dá um exemplo de um exercício que você faz, uma relação que você faz entre Harry Potter e uma situação dentro de uma empresa. Por favor. Olha, eu vou pegar então você aqui, ó. Acabei de abrir aqui, ó, meu Harry Potters, e eu vou ler para você, André, a primeira frase do primeiro livro, tá? O primeiro livro começa assim, ó. O senhor e a senhora Dursley, da Rua dos Alfeneiros, número 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais. Muito obrigado. E fecho aspas. Ou seja, a primeira frase do livro já dá o tom da narrativa toda. E aí eu falo assim, e aí, pessoal, o que é essa frase? Faz de conta que nós estamos no treinamento aí. E o que essa frase diz para você, André, Cristiano? Não, primeiramente, né? O que é normal, né?
No mundo que a gente vive hoje, né? Se a gente for puxar lá o mundo VUCA, né? O que é a ambiguidade hoje dos conceitos de visão de mundo, né? O que é normal, né? Então eles estão querendo colocar para a sociedade que eles são normais, mas o que vem a ser normal? Já é a primeira reflexão que eu enxergo aí. Exatamente. E mostra um pouco de ranço, né, da família, né? Porque elas estão perfeitamente normais. Muito obrigado. Então esse bruxo que habita com a gente aqui embaixo da escada não é normal. E eu acho que esse é um dos temas que mais permeia a vida das crianças, né? E depois do adolescente, e depois do adulto, enfim, tem gente que lida com isso aí até velhice. Ah, mas eu não sou normal, o que é, o que não é. Eu falo assim, bom, e na empresa, como é que é? Né? Como é que é isso na empresa de vocês? Como é que é isso no Bradesco? Vocês têm essa sensação de não... E aí, à medida que a conversa vai rodando, André, as pessoas vão trazendo muitos insights. Aí o cara fala assim, não, mas aqui na Decathlon a gente pode trabalhar até de bermuda, se a gente quiser. Porra, é verdade. Mas então, e aí? E o gerente? Não sei o que, antigamente não era, mas a empresa flexibilizou bastante e tudo mais. Entendeu? E aí as provocações vão acontecendo entre os próprios participantes. E uma coisa que eu acho que é muito legal, que eu faço, aprendi ao longo do tempo também, eu falo pouco, sabe? Eu gosto que a coisa se resolva entre os participantes, né? A narrativa está ali, eu aponto a relação e aí a conversa flui entre os participantes. O que traz uma outra coisa, viu, André? Que é o seguinte, o público tem que ser bom também. Porque se o público não for bom, a conversa não vai. Então, existe esse cuidado que eu tenho que ter, dependendo do lugar onde eu estou. Então, se eu vou dar, sei lá, uma palestra, aí eu tenho que entender que o recheio do debate tem que ser feito por mim mesmo. Mas eu acho que a troca, o que eles chamam de facilitação, é muito mais rico, né? Então, eu vou provocando desse jeito aí, né? Da normalidade. Não, e isso é muito bacana, cara, porque assim, falando especificamente ainda do Harry Potter, né? Eu acho que a maior quebra de paradigma que o Harry Potter traz para quem leu, para quem assiste os filmes, é de que os bruxos, a questão de ser bruxo não é ser ruim. Porque, na verdade, o que define é a intenção dos bruxos. Porque aquela coisa que bruxo, a pessoa é bruxo é a coisa ruim. Inclusive, vira até adjetivo para alguém que não se gosta, né? Aquele bruxo, aquela bruxa. Mas, na verdade, não é o adjetivo em si, é a intenção do bruxo. Tanto que nós temos na história bruxos bons e bruxos maus, né? Sim, e nas empresas, dá para fazer esse paralelo e falar assim, peraí, não é o teu cargo, não é a tua posição, mas a intenção dos teus comportamentos frente às pessoas que estão com você. Faz sentido isso para você, cara? Faz. Eu não tinha pensado, mas faz muito sentido. Porque, de repente, numa empresa você pode ter tudo, né? Você tem humanos e bruxos dentro da empresa. E você pode ter bruxos tanto na liderança, como você pode ter bruxo, assistente bruxo na coordenação, bruxo de gerência, né? Tudo, é uma confluência de várias formas de vida, de repente. E então a relação é óbvia mesmo, né? Não é porque você é bruxo que você é mau ou bom ou ruim, enfim. E a narrativa toda promove isso. No começo tem essa divisão, né? Porque os pais humanos não gostam. Tem um outro slide aqui, ó, que não vai dar para mostrar, mas o mesmo, acho que na página seguinte, aquela coisa, todo mundo é normal, muito obrigado. O tio do Harry Potter chama os bruxos de gente da sua laia, né? Botando todo mundo numa caixinha. E o que você falou, né, André, é exatamente o contrário, né? É tirar todo mundo da caixinha, que cada um seja uma caixa individual, que eu acho que é o que todo mundo tem meio que pregado hoje em dia, mas eu acho, aí a gente entra nesse debate, eu acho o Brasil um tanto quanto conservador nesse sentido.
Eu vejo que as pessoas tendem a buscar padrões, né? Padronizou-se que bruxos são maus. Aí a gente assiste, pelo menos eu assisti na minha infância, Castelo Rá-Tim-Bum. Vocês já estavam lá na vida adulta, então não assistiram na época. Mas eu assisti bastante Castelo Rá-Tim-Bum e eram bruxos bons. Eram bruxos que ajudavam as pessoas, bruxos que estavam aprendendo a fazer magia, enfim. Então a gente tem sim os dois paralelos. A gente tem que parar de viver na ficção realidade, vamos falar assim, e começar a olhar para o lado. Pô, os bruxos não são todos maus. Os líderes não são todos maus. E também não são todos bons. Agora tem esse negócio de, é tóxico, é não sei o quê. Cada pessoa é de um jeito. E o melhor líder é aquele que consegue extrair o melhor de cada um. Você pega os pontos fortes de cada pessoa que trabalha na sua equipe e faz com que sua equipe seja fodida. Você não precisa ter pessoas todas com a mesma qualidade. Senão, fica chato pra caramba. Então a gente tem que aprender a viver na pluralidade. Entender que as pessoas são diferentes e que isso é ótimo. Isso é diversidade. E, meu amigo Eurico, nós estamos vivendo... Agora eu vou falar uma coisa contraditória. Um novo normal. Que é um termo que eu não gosto. Nós estamos vivendo uma nova era. Principalmente nessa área de treinamento que nós atuamos, né? E a gente teve que aprender a adaptar os nossos treinamentos e as nossas palestras a um mundo digital. E quando você estava citando os seus treinamentos baseados em Harry Potter, eu notei que eles são treinamentos onde as pessoas devem raciocinar bastante, devem prestar muita atenção, você não pode desviar o olhar, desviar a atenção, senão você perde o fio da meada. Por exemplo, você citou uma frase curta que diz muito. E se nesse momento da frase a pessoa olhou o celular, olhou um passarinho voando, um cachorro latiu, ela perdeu a atenção, perdeu a frase e perdeu o treinamento. Como você tem se adaptado a essa nova era de treinamentos para manter a atenção das pessoas mesmo no mundo digital? Que pergunta chata, hein, Cristiano? Essa pergunta é complicada, hein? Cara, fazendo, né? Tem que ir fazendo e aprendendo debato, a gente já debateu bastante disso, né? Eu, o Roger e o André, no encontro que a gente tem toda sexta aí, e eu dei um treinamento no final do ano passado para uma rede de hotéis do Rio, chama Louvre, rede de hotéis e tal, e eu fui falar de criatividade e inovação usando a biografia do Leonardo da Vinci. Eu faço o mesmo trabalho com biografias, tá, Cristiano? Que eu aprendi também no decorrer do percurso e tal. E aí eu dei treinamento, então tava a gestora e eu acho que umas 20 pessoas na sala de Zoom. Só ela, cara, de câmera aberta. E aí eu falei, cara, como é que eu faço, bicho, e agora? Porque, eu não sou âncora de TV, né, velho, que fica olhando para a câmera. Eu gosto de gente, né? Eu gosto de ver as pessoas. Eu gosto de ver que as pessoas estão olhando para mim. Então, eu não sei se isso é vaidade ou não. Talvez uma questão de educação e tal. Mas eu tenho dificuldade de me adaptar a esse modelo. Tenho tentado pedir para as pessoas abrirem as câmeras com toda a educação possível, mas eu entendo que as empresas às vezes dão liberdade para seus funcionários e tudo mais. Então o que eu faço, Cristiano, é tentar fazer esse super storytelling, aproveitar os primeiros 5 minutos da melhor maneira possível e usar o silêncio ao meu favor. Porque às vezes eu coloco uma frase lá, sabe, falo assim, olha, pega uma frase dos Jogos Vorazes, vai? Uma frase que eu decorei. Assim. Aprendi a controlar a língua e a mascarar minhas feições, de modo que ninguém pudesse jamais ler meus pensamentos. Fecho aspas. E aí, pessoal, vocês concordam com a Katniss Everdeen? E aí eu congelo a galera e eu juro, eu fico até 1 minuto sem falar nada. E 1 minuto parece uma eternidade. Não é? Agora eu fiquei, 5 segundos, já incomodou?
Imagina. Então, eu uso isso, mas olha, é um tema, Cristiano, recorrente e que não vai acabar agora. Eu acho que muito tem que se debater ainda sobre esse assunto, porque eu já tenho 50 anos, né? Então, acho que quem é da mesma geração tem uma dificuldade semelhante. Talvez os mais jovens consigam performar de uma outra forma e tal. Então, eu estou tentando me adaptar aí, respeitando meus limites. Eu vou te falar que eu também passo pelo mesmo problema, o André, o Roger. É muito novo pra gente, porque a gente gosta de pessoas. A gente gosta de estar no meio de pessoas. Então, porque ali a gente tá vendo os olhares, falando, eu tô certo nesse caminho ou não, vou mudar para lá. A gente consegue ir trabalhando a dinâmica do treinamento, da palestra ao longo no decorrer, né? Uhum. E no online realmente fica muito difícil. E o pior é que depois a empresa vem cobrar da gente a eficácia. Falou, não foi tão eficiente. Peraí, as pessoas trabalharam? As pessoas participaram? Então isso realmente é um paradigma que nós vamos ter que quebrar, né? É uma barreira. E vem surgindo novas tecnologias, enfim, novas ferramentas para que a gente trabalhe isso. Mas você imagina que veio para ficar esse modelo ou nós vamos voltar ao presencial? Não, essa resposta é fácil, essa eu gostei mais, porque é o híbrido, né, Cristiano? Eu acho que não vai ter, nós não temos escapatória. Por exemplo, eu ia muito para São Paulo para apresentar a ficção na realidade. Só para isso, marcava a visita, não ligava antes de ir para não dar oportunidade da recusa e ia. Então, pegava o carro e combustível, não sei o quê, restaurante, parará. Às vezes eu fazia 2 reuniões e voltava para Campinas. Isso não existe mais. Esse tipo, eu acho que né, para fazer uma apresentação, reuniãozinha de meia hora, assim, eu acho que isso não... Para que eu vou, né? Eu acho que resolve... Na hora de bater uma tela, vamos lá, eu vou bancar essa história aí, lá em São Paulo. Vamos lá, tal, levo minha Mont Blanc, né, para assinar o contrato. Agora, treinamentos, eu acho que vai haver um ajuste. Acho que vai haver um ajuste, um pouco híbrido. Eu acho que os escritórios vão diminuir de tamanho, com certeza. Né? A gente vai ter menos carro nas ruas. Mas o treinamento presencial não vai deixar de existir, não, porque é uma outra vibe, é uma outra energia, é legal ver a pessoa, é legal saber a altura que a pessoa tem, né? Porque, eu não sei quanto que o Roger eu conheço já pessoalmente, mas eu não sei quanto que o André tem de altura, no Cristiano, o Cristiano botando a mão, anãozinho. Então isso é muito legal, eu acho. Inclusive eu acho rico pra caramba a gente ter esse modelo híbrido aí, né? Sinal que a gente avançou um pouco mesmo. A gente percebe que atualmente a facilidade de conversar pelo online é muito prática, realmente. Você consegue falar com o Brasil inteiro sem ter esse deslocamento que você falou, mas o resultado na prática dos treinamentos, a gente percebe que a parte presencial ainda é essencial para a gente desenvolver um bom conteúdo e mostrar para as pessoas que elas podem se mexer e alcançar um ponto melhor. E quando o Cristiano falou sobre o Castelo Rá-Tim-Bum, nessa época eu era estagiário da TV Cultura, eu trabalhei tanto no Rá-Tim-Bum quanto no projeto do Castelo Rá-Tim-Bum. E o interessante disso daí é que eles criavam a fantasia, né? Quando a gente fala de ficção, de storytelling, a TV Cultura sempre fez isso, né? Desenvolvia a imaginação. Então, né, eu vou contar uma história, né? Senta lá, vamos ouvir o que eu vou contar, para criar nas crianças essa proporção de não ter uma dimensão do universo, você não ter limite para imaginar, para criar e para pensar. E quando a gente traz isso para o mundo corporativo, a gente realmente não tem limites, né? E um ponto que chama muita atenção da gente aqui, a gente conversou entre nós, é que você tem uma facilidade para lembrar de nomes inteiros, de situações e de momentos, né? Como que você provoca isso nas pessoas? Eu não sei se eu tenho tanta memória não, viu? As pessoas têm me falado isso, acho que está melhorando com o tempo. Olha, e se isso estiver acontecendo, são os livros. Porque é muito louco, né? Isso que você acabou de falar para mim, Roger. Eu nunca achei, viu, que eu tivesse boa memória. Mas eu acho que de tanto ler, inclusive eu falo uma coisa muito legal para as pessoas, que é assim, as pessoas falam assim, eu não leio
porque eu não tenho foco. E aí eu falo o seguinte, mas é por isso mesmo que você não tem foco, porque você não lê. Porque o caminho é o contrário, assim. Não é eu não leio porque eu não tenho foco. Você tem que pensar o seguinte, leia para ter foco. Então, meus funcionários não têm foco, não têm foco. Você está aqui a solução, ó. Pede para ler pelo menos 12 livros nesse ano aqui. Ano que vem você vai ter um funcionário mais focado. Juro. Ó, investimento de 300 conto por funcionário, de graça, né? Fala aí. E você vai ter gente mais focada no ano seguinte. Com certeza, cara, porque não só mais focada, como mais empática também. Né? São dois benefícios aí. O da empatia mais que o foco ainda, né? Exato. A partir do momento que você lê um livro, assim, o mínimo que você tem que fazer para que a leitura ocorra é você se colocar no lugar de quem está contando a história. Senão, a leitura nem acontece, né, André? É por isso que, um show. Então, assim, eu tento passar um pouco disso aí pelo meu entusiasmo, né? Eu acho que o que conta aí no meu caso é muito entusiasmo. Eu gosto muito do que eu faço. Exatamente, Eurico. A gente também preza muito sobre a leitura. Dar referências aos treinandos sobre livros é muito importante, que o conteúdo que você tire de um livro seja aplicável na prática, e você criar essa imaginação nas pessoas, mesmo que seja adulto ou que a pessoa tenha a vida inteira trabalhado de uma certa maneira. Ele fala assim, eu sempre fiz assim e vou continuar fazendo. A gente tem que quebrar essa barreira e jogar a imaginação, né, esse storytelling, essa criatividade para cada pessoa desenvolver o seu conteúdo. E aí eu peguei uma frase aqui na internet, que acho que você vai lembrar, que fala 3 pontos, né, que você falou de conectar os pontos: o talento, né, que a gente já nasce com ele, as habilidades que a gente aprende ao longo da vida e o trabalho em equipe. Para finalizar, consegue juntar esses 3 pontos aí? Talento, habilidades e trabalho em equipe. Eu acho que o meu talento é fazer as pessoas refletirem, pensarem, conectarem. Eu acho que isso é um dos meus talentos, eu acho. Faço isso muito naturalmente. Acho que isso é um talento aí. E eu gosto de acreditar que eu sou um bom escritor também. Eu já me considero um escritor e agora eu estou me vendendo como escritor. Eu sou um escritor. E eu acho que eu sou bom em fazer algumas artes gráficas também. Eu gosto muito sou publicitário de formação, eu sou muito observador, um pouco preciosista, então eu gosto da minha arte. Então, talento e habilidade, eu acho que está aí, né? Esses 2 elementos aí que naturalmente meio que se conectaram, né, ao longo da vida. Eu sou um pouco introspectivo, pode não parecer, mas eu era muito tímido, e eu entendo que essa dimensão humana, né, do relacionamento, ela também tem que ser permeada por contextos e afinidades, né? Que é uma coisa que eu encontrei muito no grupo que a gente faz parte ali do Café das 10, né? Então, acho que essa observação, né, do contexto onde você está inserido, né, dessa observância das afinidades, promove uma conexão mais plena e saudável. Querer se conectar com quem você não tem conexão, eu acho importante saber fazer isso, mas eu, pessoalmente, tenho um pouco mais de dificuldade. Eu acho que identificando afinidades, a coisa flui melhor. Forçando a barra também pode ser ótimo, mas eu não sei se eu estou disposto a pagar o preço. Eu gostei do que eu falei, mas eu acho que é mais ou menos isso. Legal? Boa reflexão, meu amigo, boa reflexão. Cara, e assim, a gente tá falando aqui, mas passa muito rápido, cara, já estamos chegando ao final.
Exato. Eu quero te pedir, Eurico, por favor, cara, dê suas considerações finais e aproveita o espaço para dar teus contatos, né, dar teus links, né, tuas páginas, redes sociais, para quem quiser contratar o Eurico, como é que faz? Cara, fica à vontade, por favor. Tá bom. Eu vou começar então essa reflexão final pegando um trecho que eu li hoje. Eu recebi a gente recebe comunicados, né, e tal, e tem um que eu assino que fala de leitura e literatura e sempre vem com algumas frases de autores famosos. E tem uma frase de um autor chamado George Saunders, um escritor norte-americano aí muito bacana, e ele falou o seguinte hoje, ó. Não, ele não falou hoje, né? Eu que li isso hoje. Ele fala assim, ó, a literatura, olha que legal, né? Abro aspas. A literatura se recusa a erradicar uma verdade em favor de outra. Antes, ensina-nos a aceitar o fato de que, à sua maneira, todas as coisas são verdadeiras e nos ajuda, em face desse conhecimento aterrorizante, a nos empurrarmos continuamente em direção à abertura. Né? Fecho aspas. Eu gosto muito desse começo, né? A literatura jamais aponta, né, o que é verdade e o que não é. Isso é verdade, isso é... Né? A literatura sempre amplia as possibilidades. Então eu queria encerrar com essa frase que eu achei muito bacana e pertinente, porque é isso que eu faço, né? A ficção, na realidade, trabalha nessa forma aí, provocando o pensar. E tá aí, cara, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, como Ficção na Realidade, né? @Ficção na Realidade, ou Eurico CP, que é onde eu me manifesto também como escritor, mas puxando alguns ganchos aí para Ficção na Realidade. Para me achar, é só mandar um direct, né? @Ficção na Realidade, que eu estarei aí à sua espera, caro ouvinte, para ajudá-lo aí no que disser respeito a treinamento e capacitação de uma forma um pouco disruptiva, inusitada, eventualmente até lúdica, mas sempre muito reflexiva, né? Os funcionários aí vão ter que pensar. Eu causo esse certo desconforto. Tá? Mas eu sou o Eurico da Conceição Palazzo, da Ficção na Realidade, e sou muito feliz aqui, muito grato pela oportunidade de participar desse papo aqui, que foi delicioso. Espero que todos tenham gostado. Sensacional, Eurico. Cara, muito legal, viu? Tenho certeza que muitos insights foram gerados, esse é o objetivo, né, do nosso podcast. E em nome do Despertar da Excelência, quero te agradecer de coração por sua participação. Muito obrigado mesmo, cara. Valeu mesmo. Aos que estão nos ouvindo, quero convidá-los a seguirem as redes sociais do Despertar da Excelência, no Instagram, no Facebook, LinkedIn e o nosso canal no YouTube, Despertando a Excelência que há em você. Até uma próxima!